reforçando que o futuro começa agora, e nesse caso começa hoje, né, com a live Eficiência em Compras, com a presença aqui do Alexandre Menezes, que é sócio fundador da SA Brasil Aliança. Então, Menezes, muito obrigado novamente pela sua presença. Agora eu passo a palavra para você, para que você possa aí dar sequência na apresentação, e desejo a todos uma ótima live, um ótimo dia. Vamos lá, Menezes. Grande abraço, meu amigo. Obrigado. Obrigado, Bruno. Obrigado, Bill. Obrigado a todos vocês que estão participando. Eu vi que tem amigos aqui também, isso é muito bom. Obrigado por reservarem um tempo às 2 da tarde, no meio da semana. Antes de começar, Bruno, eu vou falar do meu orgulho de fazer parte desse movimento. Eu estava lá quando o Gatua nasceu, né, que era um grupo de pessoas pioneiras, lideradas pelo meu grande amigo Bill. Tive a sorte de encontrar o Bill no meu segundo emprego depois de formado, que era a empresa Açúcar Guarani, o Bill como gerente de tecnologia. A gente, antes de começar aqui, estava se lembrando, né? A gente fica saudosista das coisas boas e das amizades. Mas eu me orgulho muito de estar sendo, né, agora, mais recentemente, convidado a fazer parte, efetivamente, né, atuando e militando no Gatua. Esse grupo que ele é 100% composto de colaboração, né? Então, eu vou falar de colaboração daqui a pouquinho, mas a colaboração é o combustível desse grupo. É um monte de gente boa, bem intencionada, sem barreiras para contribuir, trocar informação, trocar experiências, falar de problemas, né? E, obviamente, buscar soluções. Então, é lindo isso tudo. Quando o Bruno me convidou para fazer parte do conselho e também como embaixador, eu assumi uma postura de tentar trazer alguma coisa ligada à supply chain para esse mundo da tecnologia, né? Então, aqui estou eu feliz e realmente está concretizando, né, aquilo que era só um comentário, né? Não era nem um plano ainda, e a gente está agora falando de compras. Então, eu fico muito feliz de estar com esse espaço, né? Falando desse tema num espaço tão nobre. Vai ser um bate-papo muito tranquilo, né? Eu já estou militando há bastante tempo na área, então eu gostaria de deixar todos muito à vontade para tirar as dúvidas, né? Para a gente realmente, num clima de colaboração, trocar um pouco de informação, tá bem? Eu vou compartilhar uma apresentação aqui só para guiar o discurso. E aqui estou eu, acho que vocês já estão vendo, né? Então aqui eu já fui criticado pelo meu time de marketing, que eu tô com a camisa com a logomarca antiga, eu vou ter que trocar essa logomarca aqui, essa camisa. Mas é isso, pessoal. Vou falar de eficiência em compras. Não é um tema técnico, é um tema conceitual, comportamental, tá? Vou iniciar falando um pouquinho de mim, mas bem pouco mesmo, tá bom? Esse material vai estar à disposição de vocês. Eu me formei em engenharia mecânica e já faz 33 anos, né, bastante tempo. Dentre as várias especializações que eu fiz, eu mencionei aquelas que fazem mais sentido para minha carreira no momento, né? Então tive a sorte de fazer um curso da Exalc sobre comercialização de commodities, bem no meio da minha carreira, digamos assim. Depois, bem mais recentemente, quando eu assumi a diretoria de compras da multinacional Tereos, eu cursei essa especialização de cadeia de abastecimento na Universidade do Texas. E logo antes da pandemia, eu fui com um grupo de executivos para Holanda para falar de compras no universo da indústria 4.0 na Universidade de Twente. Uma experiência muito boa, porque é uma das poucas universidades que eu, pelo menos, tenho conhecimento que realmente tem uma cadeira de compras, né? Você se forma em gestor de compras, né? Falando da parte corporativa, eu fundei meu primeiro pool de compras, que foi a Aliança BGN, uma aliança entre a Bunge, a Guarani e a Noble, em 2015. Eu cofundei, né, porque foi um trabalho a várias mãos, né? O diretor da Bunge, na época, o Paulo Silvério, e o da Noble, na época, o Carlos Anon, atuaram ativamente, né, para a gente construir essa experiência bonita. Aliás, eu vi que tem aqui me assistindo o Érico, que estava lá nesse empreendimento. Ele sabe do que eu estou falando. Mais recentemente, né, eu acabei trocando de empresa e vim fundar, então, o Pool de Compras, que nasceu como Aliança SCA, hoje é SCA Brasil Aliança. A gente se orgulha, a gente diz que é o maior pool de compras de cana do mundo, né? Mas não é tão difícil ser o maior de cana no mundo quando você está no Brasil. Recentemente a gente criou a AgriForce também, que é um pool de compras mais voltado para outras categorias, né? A Aliança é para usinas de açúcar e etanol,
e a AgriForce outras categorias de clientes. Então a gente tem aí transportadoras, postos de combustível de alta galonagem, TRRs, produtores de soja, milho, algodão e cana-de-açúcar. Tá? Então hoje esse é o universo que a gente atua. Eu sou conselheiro e embaixador do Gatua, com muito orgulho, já mencionei para vocês. Estou há mais de 30 anos, né? Então, na verdade, 33 anos. Passei por engenharia, finanças, logística, relações com investidores e quase metade desse tempo todo eu tive em compras, tá? Tive sorte de começar, né, na Guarani, quando eu conheci o Bill, na área de compras, como trainee. Sou mentor de executivos, tá? E instrutor em alguns MBAs aí, em compras e cadeia de abastecimento, tá bom? Então, na verdade, pessoal, eu vivo a área de compras com bastante intensidade há bastante tempo, milito nessa área, e já me coloco à disposição daqueles que quiserem, né, ter um pouquinho mais de conhecimento, tiverem curiosidade de como atuar melhor. Contem comigo. No último slide tem os links para as minhas redes sociais, tá bom? Bom, hoje o assunto é sobre melhorar a eficiência em compras, tá? Então, espero que todos que estejam aqui, né, me ouvindo, concordem comigo que tem dinheiro em compras, né? Então, comprar não pode ser uma simples função transacional dentro das empresas, tá? Tem uma parte que ela realmente é transacional, né? Então, alguns tipos de serviços ou de produtos, eles encaixam direitinho numa estratégia transacional, mas não é só isso, né? Alguns serviços e produtos, eles exigem estratégia, né? Então, é disso que a gente vai falar para melhorar, né, a eficiência global das compras corporativas no agronegócio ou mesmo fora dele. A gente vai falar de colaboração, de planejamento, de organização. Isso é o que eu venho fazendo, né, nos meus dois últimos empreendimentos, que são os dois últimos pools de compras, tá? Basicamente o que a gente faz o tempo todo é isso, né? É engajar clientes e fornecedores a colaborar, atuar de uma maneira planejada e organizada, né, para se comportar como um grande comprador e aí sim merecer uma condição comercial mais eficiente. Basicamente é isso, né, que está por detrás da nossa tática e da nossa linha estratégica de atuação. Vou falar de relacionamento com fornecedores, né? Parece muito básico, mas é necessário lembrar que nós precisamos dos fornecedores, dos prestadores de serviço, né? Então, eu não me relaciono porque eu quero, é porque eu preciso, então a gente tem que fazer isso da melhor forma possível, que seja estrategicamente viável e gerador de ganhos para ambas as empresas, tá? Inteligência de suprimentos, isso daqui é uma virada de chave violenta, né? Quando a gente deixa de ver inteligência de suprimentos como luxo, né? E vê como parte da estratégia organizacional, aí a função se paga rapidinho, né? A gente gera valor muito rapidamente, tá? E tem outros benefícios também que eu vou mencionar. E, finalmente, falar de estratégia aplicada, né? Então, tem um arcabouço conceitual, né, de temas estratégicos que são intimamente ligados às compras corporativas, né? É o que define a maneira como eu vou me comportar perante o mercado fornecedor para convencê-los na colaboração a gerar mais ganho na relação para ambas as empresas, tá? E como normalmente nós temos muitos fornecedores, muitos produtos, muitos serviços sendo prestados, então eu tenho que saber me organizar adequadamente para utilizar ferramentas adequadas em cada caso. Não dá para usar tudo para todos os produtos e todos os serviços. Tá bom? Então, indo direto ao ponto, primeiro item, colaboração, planejamento e organização. Então, novamente, né, pessoal, é fundamental para o negócio, não tem jeito, né? Parece super básico, né? Mas não é da boca para fora. Se uma empresa não colabora, tá? Ou não se planeja, né? Ela não tem como demonstrar valor no relacionamento com os fornecedores, ela não tem como demonstrar que ela merece um grau de atratividade superior ao que ela está tendo, tá? Não demonstra capacidade de contribuir na geração de soluções, e aí ela acaba não tendo isso também do mercado fornecedor, né? Então, parte do nosso trabalho na empresa que eu coordeno atualmente, em parte relevante do trabalho é ligado à parte de colaboração
embora nós né, sejamos um grupo de compras, né, a gente atua como um clube, é fundamental. O tempo todo eu tenho que estar lembrando para que nós todos nos comportemos como tal, né? Eu posso ter um clube com uma tática inadequada, né? Mas a questão que eu estou dizendo aqui é, quando a gente se une para acessar o mercado, né? Através das nossas campanhas de compra, por exemplo, no momento de comprar diesel, eu tenho que acessar o mercado de uma maneira uníssona, né, apresentando a demanda de todos os envolvidos, né, todos os clientes ao mesmo momento, com um bom nível de precisão daquilo que eu vou estar utilizando, né, no período que eu estou comprando, por exemplo. Normalmente a gente compra para um ano à frente, então é assim que eu tenho que me apresentar para o mercado fornecedor. Caso contrário, é muito provável que o mercado fornecedor não vá ter interesse em apresentar uma condição comercial eficiente, adequada para o meu tamanho como grupo comprador, tá? Então, primeiro, né, a colaboração, ela permite que você alavanque em volume e em escala. Então, de novo, usando minha empresa como exemplo, nós temos 19 grupos de clientes do segmento sucroenergético, né, usinas produtoras de açúcar e etanol. Cada uma delas poderia estar comprando sem a necessidade de participar do pool de compras. Elas faziam isso antes de participarem do pool de compras, mas é a questão da colaboração que nos coloca num outro patamar, tá? De negociação e de atratividade para o fornecedor. Então, isso aqui é base, é o que eu estimulo, né, que todos façam. Precisa ser através de um pool de compras? Não, definitivamente não. Tem empresas que fazem isso através de cooperativas. Nós temos, mesmo no segmento de cana, pools de compras que não são formalmente orientados como a gente é, né? Nós somos uma empresa, né, com CNPJ, uma organização que respeita as questões de direito econômico, né, do CAD. Então, a gente fez o negócio conforme manda a cartilha, né? Mas não necessariamente isso tem que acontecer, tá bom? Então, esse é o primeiro ponto, né? Colaboração para alavancar a escala, planejamento e organização para você realmente ser atrativo, né? E causar esse desejo de vender, de fornecer por parte do fornecedor. Essa questão se encaixa em qualquer modelo de negócios, então não impede, né? Eu tenho exemplos, né, no pool de compras que eu estava anteriormente, a gente fez um consórcio de 3 grandes empresas multinacionais e a gente gerou valor, ou seja, mesmo grandes empresas veem valor numa organização como essa, e as pequenas não preciso nem comentar, né? Quando você colabora, quando você se engaja num empreendimento de colaboração, você começa a exercitar a magia do benchmark, da troca das melhores práticas, né? Ver o que é que o seu vizinho ou o outro membro da aliança, do consórcio, da cooperativa faz melhor do que você faz. E também você percebe coisas que você faz melhor do que o grupo. Então você pode colaborar, né? E é esse espírito de colaboração que eleva a régua, melhora a qualidade do grupo como um todo. Então, o grupo atuando fica naturalmente melhor do que cada membro isoladamente faria, tá? Essa é a questão. Então, a gente tem exemplos, né, de pequenas empresas, por exemplo, em Olambra, produtores de flores, que se organizam tanto para comprar insumos quanto para vender a produção, tá? Então, não importa o tamanho. Funciona para grandes conglomerados multinacionais e funciona para pequenas propriedades produtoras de flores, tá bem? Permite desenhar a estratégia que você quer, né? Então, de novo, quando eu colaboro, né, quando eu me agrupo de uma maneira organizada dentro da lei, né, eu consigo ter acesso a condições e soluções que sozinho eu não tinha, tá? Então, essa é a questão. Na verdade, através da colaboração e da percepção das melhores práticas, a gente começa a desenhar maneiras mais adequadas de acessar o mercado, dependendo das categorias de produtos e serviços, tá bom? Então, isso é uma das maiores fontes de ganho desse processo colaborativo. E aqui sim você começa a perceber que é melhor quando você atua com estratégia, tá? E permite definir capacidades, perfis e tamanho dos times. Então, quando eu colaboro, quando eu começo, né, a atuar de uma forma agrupada,
a gente começa a perceber dentro de casa ou nos outros membros aqueles elementos do time que têm mais capacidade, mais afinidade para negociar melhor determinadas categorias de produtos e serviços, tá? Então eu tenho, inclusive, a condição de identificar aqueles no time que são melhores analistas do que negociadores. Então aí eu já começo também a ter condições de segregar, né, os meus times de negociadores daqueles times que colaborariam melhor numa área de inteligência de suprimento, por exemplo, tá? Então isso é fundamental, porque aí eu tenho condição de efetivamente balancear o tamanho do meu time, né? Definir qual é o time colaborativo que vai atuar em nome do grupo e qual é o time que vai continuar cuidando do meu processo e da minha operação dentro de casa, tá? Então, novamente, é mais uma questão que permite gerar ganhos isoladamente para cada membro e para o grupo, tá bom? Bom, indo para o segundo tema, que é a parte de relacionamento com fornecedores, né? Isso aqui também pode ser um tabu, né? Eu já tive conversas, né, do tipo, quando eu estou abordando clientes potenciais, né, às vezes alguma empresa que tem menos conhecimento de como é a atuação de um grupo de compras, né, ou que já teve também experiências ruins, né, porque isso pode acontecer, né, às vezes a empresa teve uma experiência ruim participando de um grupo de compras, mas já tive a pergunta, né, fala, poxa, você tem tanto poder de negociação que te permite obrigar o fornecedor a fazer o que você quer? Isso é uma piada, né? Isso é uma lenda urbana. De forma nenhuma eu teria capacidade de obrigar o fornecedor a fazer o que eu quero, né? Na verdade, o que eu tenho que fazer é convencer o fornecedor a colaborar de uma forma proativa, produtiva, a gerar valor para ambas as empresas, a nossa, nosso grupo e o do fornecedor, né? Normalmente, quando você colabora e você constitui, né, um agrupamento de empresas com o mesmo interesse estratégico, você passa a ficar exposto a uma estratégia comercial que os fornecedores já desenharam, já estabeleceram para grandes grupos compradores. Então, na verdade, eu não consigo forçar e nem teria a menor condição de fazer isso, né? Não forço nenhum fornecedor a fazer nada. Na verdade, o que a gente tem, se eu conseguir atuar de uma maneira organizada, planejada, coordenada, é acessar uma condição que o fornecedor já tem, tá bom? Então, na verdade, quando eu me apresento dessa maneira organizada, eu aumento o potencial construtivo da colaboração com os meus fornecedores. Esse é o grande objetivo, né? Então, não é forçar ninguém a fazer nada, mas é explorar o que é que existe de melhor em cada relacionamento, tá? Em cada grupo de fornecedores, em cada empresa. Aí você começa a perceber a inclinação estratégica das empresas com as quais você está se relacionando, você começa a perceber realmente o nível de interesse daquela empresa em negociar com você, o nível de atratividade que você apresenta para determinada empresa, a gente vai voltar a falar disso na parte de estratégia, tá? Então, é isso. Através dos fornecedores, conseguir conquistar e gerar mais valor para ambas as empresas, tá? Então, a gente passa a permitir que os fornecedores, efetivamente, colaborem na criação de soluções. Então, eu tenho mencionado essa questão, né? Você consegue, como grupo, colaborar, mesmo que desafiando os fornecedores, mas muitas vezes você consegue, inclusive, influenciar a maneira de fazer negócio do fornecedor de maneira que gere ganhos para ele e para você, né? Então, recentemente eu mencionei que a gente tem um consultor amigo nosso que trabalhou numa grande empresa alimentícia, que conseguiu convencer as empresas transportadoras a baixar o preço em determinada rota, e abaixar o preço, algo que a princípio parecia inviável, né? Mas porque no pacote da negociação com as transportadoras foi considerado a compra de pneus, de diesel e de caminhões para as transportadoras. Então, o grupo comprador, o cliente, né, o grupo cliente, incluiu a demanda das empresas transportadoras, a sua própria demanda de diesel, pneus e caminhões, e assim aumentou o poder de compra de todo o grupo, incluindo os fornecedores. Então, essa é a mágica, pessoal. Aqui é a cereja do bolo, é onde a gente quer estar, né?
é ser capaz de apresentar uma solução criativa ou um desafio criativo o suficiente para que um fornecedor ou um grupo de fornecedores capazes, né, engajados, eficientes, consiga realmente entrar no projeto e colaborar, tá bom? É disso que a gente está falando. É muito diferente do dia a dia. É pensar literalmente fora da caixa, um negócio onde simplesmente não daria para pensar se não tivesse várias empresas desejando colaborar, tá? Então, eu acabo estimulando a melhoria do nível de atratividade da minha própria empresa, já acabei mencionando, né? Eu, como comprador, o comprador ele é um representante institucional da empresa, né? Um bom comprador, ele conhece os números financeiros da empresa, a inclinação estratégica, onde a empresa quer chegar, como ela deseja, né, que os fornecedores colaborem ou participem nessa estratégia de crescimento, conhece o número de endividamento, conhece o número desejado de investimento. Então, isso tudo é parte de uma estratégia que também é função do comprador para a melhoria da atratividade da empresa, porque eu tenho que conquistar o coraçãozinho do meu fornecedor de maneira que ele deseje vender para mim. Caso contrário, eu vou estar fazendo parte de um grupinho ali menos desejável, do qual não faz a menor diferença vender para mim ou não, tá? Então, é sim função do comprador trabalhar a questão de atratividade da empresa que ele representa, tá? E aqui, né, é o balde de água fria. Os fornecedores, eles são a extensão dos nossos modelos de negócio, né? Então, eu contrato fornecedores ou prestadores de serviços simplesmente porque eles fazem algo melhor do que eu faria, né? Se eu fizer melhor, então é melhor eu não contratar. É uma das ferramentas de compras também, né, que a gente, em inglês, a gente fala de make or buy, né? Fazer ou comprar. Se eu faço melhor, se eu sou mais eficiente, se custaria menos eu fazendo, então é melhor eu fazer, tá? Mas se eu contrato, é porque ele faz melhor do que eu faria, ou ele faz algo que eu simplesmente não sei fazer, né? Então, eu compro muitos defensivos. Eu não sei formular. As usinas que eu represento não sabem formular defensivos. Elas nem podem legalmente fazer isso. Então, é isso. É disso que a gente está falando, né? Não tem jeito de fugir disso. Eu tenho que contratar gente que faz melhor que eu. Bom, indo para a parte de inteligência, né? Aqui eu costumo dizer, inteligência de suprimentos separa os adultos das crianças, né? Então, depois que você colocou o pé e percebeu, colocou o pé na piscina e percebeu a temperatura da água, não tem mais como voltar. É melhor mergulhar, né? E quem experimenta mergulha, porque é bom, né? Acaba se tornando parte fundamental da estratégia de compras, né? Então a gente percebe que para comprar melhor, para ter condições de apresentar uma estratégia que seja interessante para a participação dos fornecedores, eu tenho que lidar com uma gama de assuntos que envolve a questão de precificação, oferta e demanda, dinâmica de oferta e demanda, risco de abastecimento, comportamento da oferta ao longo do tempo, capacidade de investimento das empresas fornecedoras, tendências de regionalização das empresas, ou seja, tem uma série de informações que me ajudam a entender melhor como se comporta a dinâmica de oferta e de demanda de determinado produto ou serviço e, obviamente, no fim do dia, como é que o preço vai se comportar, tá? E vai influenciar diretamente o meu custo de aquisição. Então, é disso que a gente está falando, né? Quando eu decido me engajar em criar, né, ou fortalecer a função de inteligência de suprimentos dentro de casa, esse um caminho natural, né? Eu vou acabar melhorando o perfil dos compradores. Então, a gente vai precisar de compradores com perfil mais robusto, né? Um misto de compradores negociadores com analistas, ou definitivamente analistas especialistas que conhecem determinada commodity, produto ou serviço tão bem ou melhor do que o time de fornecedores, porque essa é outra realidade dura e fria, né? Na média, um vendedor ele é muito melhor treinado do que um comprador. Isso é um fato, né? Infeliz para a nossa classe de compradores, mas é um fato. E ele conhece, né, normalmente, um fornecedor, o vendedor, conhece muito melhor do produto que ele está ofertando do que a gente como comprador, né? Então, nós temos que dividir nossa atenção com dezenas, centenas, às vezes milhares de SKUs
né, em centenas de categorias de produtos e de serviços, então é bastante difícil que a gente fique especialista em tudo. Mas a gente tem que ficar, sim, especialista naquilo que move o ponteiro, né? Aquilo que a gente costuma falar, a curva A das compras, né? Aqueles itens que respondem por pelo menos uns 80% aí do meu gasto, tá? Então, aí sim eu tenho que ficar especialista, tá? E é isso que acontece quando a gente se engaja na criação de uma área de inteligência. A gente melhora o perfil dos compradores. A gente desafia o relacionamento com os fornecedores, que a gente para de falar só de preço, né? A gente fala de tendências, de oferta e demanda, capacidade de abastecimento, interesse de fornecimento, situação financeira e econômica das empresas fornecedoras em determinado momento. Então, a conversa fica muito mais interessante, né? E aí eu paro de ficar simplesmente acreditando no fornecedor que o preço vai subir, porque sim, tá? Então, a gente começa, né, a ter a capacidade de questionar, de trucar, de perguntar, bem? E a gente fica menos suscetível a simples blefes, né? O relacionamento melhora muito, essa é que é a verdade, tá bom? Eu paro de reagir para interagir, isso é fundamental. De novo, não dá para fazer isso em todas as SKUs, né? Todas as categorias que normalmente a gente no agronegócio acaba se envolvendo, mas eu tenho que realmente fazer isso com aquelas categorias que movem o ponteiro, tá bom? Então eu paro de reagir, começo a interagir com o mercado fornecedor, crio uma agenda, né? Uma agenda de conversa com os fornecedores que são os mais relevantes. Os fornecedores mais relevantes vão se sentir privilegiados em participar de uma agenda estratégica, eles vão ter prazer em conversar, trocar informação, eles vão perceber, né, que se eles estão numa agenda estratégica, o negócio não é mais blefe, é sim colaboração e compartilhamento de informações relevantes, tá? Então, o resultado melhora para ambas as empresas, tá? E eu gero ganhos reais as operações de compras, né? Quando eu consigo, né, mostrar para a administração que eu estou vendo, enxergando, né? Conseguir planejar e conseguir deduzir qual é o melhor momento de comprar ou quando não é o melhor momento para comprar, quando eu tenho que postergar uma compra, né? Que às vezes comprar bem significa não comprar, né? Às vezes, isso é até básico, né? Às vezes é não comprar mesmo, porque eu tenho estoque e o usuário simplesmente não percebeu, mas às vezes é não comprar mesmo porque eu estou numa tendência de queda de preço. Então, se eu tenho estoque, o melhor negócio a fazer é ficar quietinho, esperar o preço baixar, né? Então, eu começo a ter condições de interagir, mostrar para a administração a razão real pela decisão que foi tomada de comprar ou postergar a compra e começar a medir o valor disso, através de um ganho de negociação ou um custo evitado, tá? E isso fortalece a visão estratégica que a organização tem do time de compras, né? Então, compras começa a ser mais valorizado. A gente começa a ser chamado à contribuição. É aí que compras começa a participar das reuniões de orçamento, das reuniões de estratégia, né? Da composição do budget da empresa. Então, isso é o que a gente quer, né? Isso sim é participar de maneira estratégica do jogo, tá bom? E indo para a parte que é a parte mais divertida, né? Quando a gente começa a falar de estratégia aplicada às compras corporativas, tá? Então, é, minha primeira provocação, comece com CrowdIQ. Eu acabei conhecendo esse nome tardiamente, então estava conversando com o Bruno e com o Bill, né? Infelizmente, a gente acaba tendo contato com essas questões de estratégia e geração de valor, muitas vezes nas companhias, porque a gente está precisando, né? Quando a empresa está fazendo resultados ruins ou prejuízo, né? Ou quando a empresa está sendo vendida, né? Então, a empresa que está comprando é mais eficiente em compras, aí você aprende na marra, né? O que é ser eficiente em compras, o que é aplicar estratégia em compras, mas a minha sugestão é pratiquem antes de precisar. Tem material extenso na internet sobre essa figura aí que é o CrowdIQ, um consultor da McKinsey, que 42 anos, em 83, ele escreveu um artigo para uma revista americana, né, que é a Harvard Business Review, sobre o porquê ele achava que compras deveria ser tratado de maneira estratégica. Basicamente é isso, tá? Eu tenho esse artigo, ele está em inglês, infelizmente. Eu vou compartilhar depois com o Bruno e quem quiser ter acesso, eu sugiro que vocês leiam, né?
porque ele é muito mais aprofundado do que eu vou comentar com vocês aqui agora, mas a mensagem já faz 40 anos ou mais que o tema de compras é tratado de maneira estratégica. Ele começou a ser tratado de maneira estratégica primeiro em empresas muito mais competitivas, né, no segmento automotivo e aeroespacial, e a gente vem aprendendo isso também, infelizmente, não da forma acadêmica, né? Quem entra na engenharia de produção ou na faculdade de administração, no máximo tem acesso às questões ligadas à logística, e ainda assim é superficial, mas compras ninguém vê, tá? Então você tem acesso a compras porque você decidiu fazer um curso, né? Um curso aplicado, uma especialização, ou porque realmente a sua empresa está passando aí por uma consultoria e acabou te colocando, né, em contato, te expondo a essas metodologias, tá? Mas eu sugiro que vocês estudem CrowdGeek. Outra coisa, né? Pratique a comoditização. Isso é uma coisa interessante, né? Talvez assuste alguns, mas isso aqui é o contrário de dizer pratique a especialização, né? A diferenciação, que é o que a gente costuma fazer quando a gente está vendendo um produto. Então, quando a gente quer vender um produto, a gente quer convencer o interlocutor, que é o comprador, do porquê aquele produto é único, especial e quais são os diferenciais daquele produto. Como comprador, você tem que ter conceitualmente dentro de si a capacidade de comoditizar os produtos, tá? Então, mesmo os produtos que podem ser mais específicos, né, as especialidades, eles têm metodologia, técnicas para a gente pratique, ao menos parcialmente, a questão de comoditização, tá bom? Comoditizar significa, em última instância, que você consegue reduzir o custo de aquisição, mas que você também consegue reduzir o risco de abastecimento, tá? A gente vai ver isso daqui a pouquinho também, com uma outra metodologia que o CrowdGeek ensinou a gente, tá? Decida com base em ferramentas de análise de custo. Isso aqui é bastante básico, inclusive, eu vou assustar o Bruno. Eu tenho um material sobre isso que a gente pode compartilhar, Bruno, depois. Legal. É um material que está à venda no Hotmart, mas para quem tiver interesse, eu vou dar um voucher, sai por R$ 1, tá bom? Depois eu compartilho, Bruno. Que demais. Eu gostaria que saísse por 0, mas a plataforma não deixa, tá? Então vai sair por R$ 1. Onde eu falo disso aqui, ó. Ferramentas de análise de custo. Todo comprador estratégico tem que saber fazer isso, tá bom? Então tá em inglês aqui, Cost Breakdown é a primeira delas, que é o desmembramento de custos, né? A gente tem que, se o produto faz sentido, se é um cara que mexe o ponteiro, ele é da minha curva A, eu tenho que saber os componentes de custo que estão ali influenciando o preço que eu estou pagando, tá bom? Se eu estiver falando de lubrificantes, eu vou estar falando de quais são os óleos básicos, os aditivos, o custo de fabricação, que normalmente é ligado à inflação, uma parte que é ligada à taxa de câmbio, frete, etc. Tá? Se eu estou falando de diesel, eu vou estar falando do diesel na refinaria, um percentual de importado, o custo dos CBIOS, o custo do biodiesel, frete, margem da distribuição, outros custos operacionais, custo financeiro. Tá bom? Se eu negocio com propriedade cada um desses subitens, eu negocio o conjunto, que é o preço final que a minha empresa está pagando. Eu tenho que pelo menos saber como é que é feito isso, tá? Dei 2 exemplos muito básicos de produtos que a gente compra no dia a dia, tá? Mas pode servir para motor elétrico se isso fizer sentido na sua empresa, tá? Se ele tiver entre os seus itens A, tá bom? Should cost. Should cost é quanto deveria custar, tá bom? Então, o should cost ele não é nada além do cost breakdown na linha do tempo. Então, eu aprendo a dissecar, a desmembrar cada fator de custo, tá? E acompanho, uso uma metodologia para tentar inferir quanto deveria custar cada fator de custo na linha do tempo, e aí eu tenho, então, a curva do preço esperado para determinado produto, tá bom? Tenho certeza que vários dos participantes aqui fazem isso, por exemplo, com o glifosato, né? Então, compra agora ou adio a compra, né? Estou no momento onde a oferta é escassa ou a oferta é bastante ampla, então a tendência de preço é de queda ou de aumento, ou seja, é isso, né? Depois que eu aprendi a estudar o que é que tem dentro do custo, eu começo a inferir no comportamento do custo na linha do tempo. O clean sheet, na verdade, o papel em branco, né? Isso aqui é uma das ferramentas um pouco mais complexa de aplicar, mas é brilhante o resultado, né? Você, por exemplo, você usa muito essa ferramenta quando você está construindo
né? Então, vamos lá, na minha empresa vou construir um refeitório, tá? Então, eu vou consultar várias empresas construtoras, elas vão me apresentar cronogramas distintos, recursos distintos, vão dizer quantas pessoas, quais as especialidades que vão estar envolvidas na construção, quanto tempo vão lá levar, quais são os salários, e aí eu vou perceber que empresas diversas constroem com tecnologias distintas, em tempos diferentes, com custos diferentes, e vou pegar o melhor de todas ali, tá bom? Então, na verdade, eu vou estar desafiando cada fornecedor a fazer melhor aquilo que ele deveria saber fazer, ou que ele realmente sabe fazer, mas que ele não tinha percebido, ou por algum motivo, não sabia que dava para fazer melhor, de maneira mais eficiente. Quando eu conquisto isso, eu tenho um custo global que é o melhor, é a menor de todas as propostas que eu recebi, tá bom? Dá para fazer isso com tudo que eu quiser, desde que faça sentido, desde que seja um produto ou serviço importante na minha escala de custo, tá bom? E, finalmente, eu tenho o TCO, né? É o custo total de propriedade, traduzindo para o português, que é uma ferramenta que ela absorve um pouquinho de cada ferramenta anterior e ela permite que eu analise o custo de determinado produto ou serviço olhando para o ciclo de vida daquele serviço, né? Então, por exemplo, se eu estou falando de lubrificantes, não é mais simplesmente destrinchar os componentes de custo, mas é acompanhar a utilização daquele determinado lubrificante na minha máquina, realmente medir quantas horas ele permite de utilização antes da necessidade de troca, né? E aí sim eu consigo ver o custo real de utilização daquele produto, tá? Não é mais real por litro, né? Pode ser real por hora de utilização. E aí eu consigo, então, comparar produtos diferentes de acordo com o desempenho. Então, normalmente, o custo total de propriedade olha para o desempenho, tá bom? O Alex Lima esteve aqui falando para vocês alguns episódios atrás, e ele falou da utilização do TCO para pneus, tá bom? Então, pneus também, né? Pneu não é só o custo por peça, é o custo por peça, mais o custo de cada recapagem, quantas recapagens e quanto cada recapagem e a peça original roda em quilômetros, né? Então aí a gente deixa de olhar reais por pneu e passa a olhar reais por quilômetro rodado. E aí eu consigo olhar marcas distintas, de especificações que não são exatamente a mesma, de origens distintas, como importados versus nacional, mas aí eu consigo colocar todo mundo na mesma linha de comparação, tá? É lindo quando a gente desenvolve dentro de casa uma tecnologia para fazer isso, tá? Uma metodologia para fazer isso e, de novo, né? Só consegue fazer isso quem tem uma área ou uma função estabelecida ali de inteligência, tá bom? Tem que ter um cara que ele está mais engajado, ele é mais capacitado, ele deixou de ser um negociador para ser um analista, um especialista, e ele consegue fazer isso adequadamente, tá bom? Então aqui, pessoal, só para apresentar um pouquinho mais do CrowdGeek, é essa figura simpática, é o CrowdGeek, tá? Ele mostrou para a gente duas matrizes, aliás, no material dele tem mais matrizes, mas pelo menos duas. Uma diz como os compradores raciocinam. Normalmente eles raciocinam em termos de custos e riscos de abastecimento. Então, ele acaba dizendo, né, explicando para a gente como que a gente deveria classificar todos os produtos que a gente compra na nossa empresa. Começo fazendo o mapa de gastos, né? Olho um ano para trás, 12 meses de consumo, e faço o ranking daqueles itens que custaram mais até aquele que custou menos, tá? E aí então esse aqui é o custo relativo, né? O gasto, e eu acabo plotando numa matriz junto com o risco de suprimento, tá bom? Então aqui tem uma metodologia por trás, né? Tem que ter um questionário onde os compradores, alguns usuários chaves acabam respondendo. Qual que é o risco percebido de suprimento para esse pneu aqui? Esse pneu para a minha fábrica? Esse pneu é único? Se faltar no meu estoque, não tenho nenhum para substituir? Se faltar no meu estoque, eu não consigo na distribuição, né? A distribuição está aqui ou está na Argentina? Então é esse tipo de risco que eu vou analisar, tá bom? Então, vou falar mais rapidamente no próximo slide sobre isso. Então é assim que um comprador raciocina. Já um vendedor, ele raciocina em termos de dependência e atratividade. Eu falei a palavra atratividade várias vezes. Se você não faz crowding, o seu vendedor faz crowding com você, tá bom? Então, normalmente, uma empresa que vende, ela analisa seus clientes em termos de dependência, ou seja, quanto das minhas vendas estão dependendo daquele determinado cliente, tá? Eles vão tentar fazer com que esse número seja o menor possível. E isso é diluição de risco, tá bom?
Se tem uma empresa, minha cliente, que tem 90% das minhas vendas, tem um risco aí, tá bom? E a atratividade, ou seja, quanto eu quero vender para esse determinado cliente? Pode não fazer a menor diferença se eu vendo ou não, ou quando eu vendo para aquele determinado cliente, para aquela determinada usina, poxa, eu saio no jornalzinho da usina, às vezes eu saio no Jornal Cana como o melhor fornecedor, esse cara fala bem de mim para várias outras usinas, então esse cara é um promotor das minhas vendas, eu quero esse cara. Então, quando a atratividade é alta e a dependência também é alta, esse cara é um cliente-chave, é aqui que a gente tem que estar. Aqui que a gente tem que fazer tudo para estar, tá bom? E no lado das compras, eu tenho que, sempre que possível, deixar meus itens alavancáveis. Assim eu reduzo o risco, tá? E eu garanto que eu estou capitalizando na escala na hora de negociar, tá bom? De uma maneira muito simplista, pessoal, mas quero dizer para vocês, existe metodologia, existe estratégia, temos que aprender a usar, tá bom? Então, só um resultado aqui muito básico do que o CrowdGeek faz, né? Como é que ele... Aqui é algumas dicas e vocês vão receber, tá? Como é que eu tenho que fazer com os meus produtos ou serviços que caem nesse primeiro quadrante, né? Quando o risco é baixo e o custo relativo também é baixo. Cara, aqui é automação, negociação spot, tá bom? Ninguém está preocupado, nem o fornecedor, tá bom? Essa que é a questão. Então aqui eu tenho que garantir, nível de serviço, eu tenho que garantir que quando o meu usuário precisar, está na minha prateleira, tá bom? Itens gargalo, aqui já tem um pouquinho mais de risco, é perigoso, né? São aqueles caras que eles não custam muito, mas eles estão na minha norma de boas práticas de fabricação e eu vendo produto orgânico, então eu tenho que comprar daquele camarada, tá bom? Aí tem risco, tá bom? Tem que tratar de um jeito diferente. Então eu tenho sempre que tentar comoditizar, padronizar a especificação, aumentar a quantidade comprada, talvez comprando com os vizinhos, para tirar ele de itens gargalo e tentar jogar para alavancáveis, tá bom? Itens estratégicos aqui, pessoal, tem bastante atenção, muita sensibilidade, é onde eu tenho que realmente criar um elo fortíssimo de confiança com o meu fornecedor, tá? Porque eu quero estar com ele e eu tenho que fazer com que ele também deseje estar comigo, tá legal? E os itens alavancavéis é onde todos nós deveríamos desejar estar. É quando nós temos poder de escala, tá? Poder de negociação e o risco é baixo. Tá legal? Então é isso. Então, na verdade, sempre que eu tiver meios, métodos, estratégia, tecnologia, tenho que transformar itens estratégicos ou gargalo na parte dos alavancáveis, tá bom? É assim que a minha empresa atua, essa é a linha básica estratégica de atuação de um pool de compras, tá bom? Se você olhar dentro do que eu faço, a maior parte está aqui na categoria de itens alavancáveis. Temos também alguns estratégicos e temos técnicas, metodologias de trabalhar esses estratégicos para reduzir o risco de abastecimento dos nossos clientes, tá bom? Então, só para você saber, agora já terminei, vou falar só um pouquinho da nossa empresa, tá? Então, nós temos 19 clientes que são grupos de usinas, que atuam como um clube, 16 de outros segmentos, então tem produtor de soja, cana, milho, algodão, TRR, postos de alta galonagem e transportadoras. Estamos em 11 estados. Nossos clientes plantam grãos e cana em 1.300.000 hectares. A cada ano a gente realiza perto de 2,5 bi de reais em negócios em nome dos nossos clientes, tá? E esse número aí em reais vem crescendo 18% ao ano, desde a primeira safra, que foi a safra 17/18, tá? Essas são as commodities que a gente negocia, tá? Diesel, defensivos, fertilizantes, químicos industriais, lubrificantes e pneus. Aqui, olha só como é bom colaborar, né? Então, nossos clientes recebem boletins semanais de mercado, a gente bombardeia os clientes, os compradores dos nossos clientes com informações de mercado o tempo todo. Então, aqui está, né, basicamente a função de inteligência. Anualmente, nós desenhamos os planos de suprimento que dizem é para cá que vai o preço, o que devemos fazer para reduzir o risco de abastecimento, como fazer para gerar ganhos colaborando com os fornecedores, tá? Nossos clientes nos avaliam anualmente, então tem uma avaliação da satisfação dos nossos clientes, que eles permeiam, né, nossos passos estratégicos para os próximos anos. E a gente tem também uma ferramenta chamada ePrice. Aqui tem um exemplo de fertilizantes, né? Então a gente dá para o nosso cliente o resultado da negociação mês após mês, ele pode medir o sucesso, né, o desempenho da negociação, informações de mercado, por exemplo, qual está o preço dos fertilizantes no porto. Essa tela é sobre os vários custos de composição dos lubrificantes que a gente comercializa,
né, que a gente compra em nome dos clientes, e aqui é uma telinha do diesel, né? Então, toda manhã o comprador dos nossos clientes chega, login e senha, tem acesso a todas essas informações, tá? Como se ele tivesse ali com o terminal da Bloomberg aberto, só para as commodities que ele negocia e mostra o desempenho da negociação também. Eu fico muito feliz que vocês estejam me aguentando até agora. Entrem em contato comigo, vocês vão receber o material, então o QR Code vai estar lá, tá? Bill, Bruno, eu estou muito feliz. Obrigado. Vou parar de compartilhar e fico à disposição aí se tiver tempo para perguntas, tá bom?